Bom dia. Nesse exato momento, o Cássio Ramos dá uma coletiva de despedida do Corinthians e eu resolvi escrever uma carta aberta ao Cássio. Chegou o dia que eu não queria e desejei muito que não fosse assim, mas nem tudo na vida é como a gente imagina. Vou contar um pouco da minha história com o gigante Cássio. Comecei acompanhando como todos vocês, simplesmente como um torcedor, vibrando com cada uma de suas defesas e conquistas. O lance do Diego Souza é inesquecível, mas não dá para esquecer da estreia complicada no Equador contra o Emelec naquela Libertadores. Das defesas dos mundiais, de vários pênaltis defendidos do Rogério e de vários outros. E vibrei e comemorei muito. Como todo torcedor do Corinthians, aproveitei muito os grandes momentos que o Cássio trouxe para nós torcedores corintianos. Mas a minha história com o Cássio, ela não é só de torcedor. Em 2017, chegou o grande momento de acompanhar o gigante, não somente como torcedor. Um grande amigo meu, que já falei aqui várias vezes, Felipe Bastos, chegou no Corinthians e acompanhei muito aquele time, mas muito mesmo. Treinos, bastidores, jogos. E lembro muito bem do primeiro treino que eu fui do Felipe acompanhar ele no CT Joaquim Grava. Assisti o treino, era um treino ali de pré-temporada, né? Não tinham começado os campeonatos ainda. E quando acabou, eu esperava o Felipe sair do campo para a gente ir embora. E o primeiro a sair foi o Cássio. O Cássio vinha de um 2016 muito complicado, tinha perdido a posição para o Walter, tinha tido a situação da avó dele, que representava muito para ele. E tinha perdido a posição no time, quase foi embora para a Turquia, falavam do Grêmio também. Ele me cumprimentou assim de passagem, lembro que eu travei, né? E antes dos outros jogadores começarem a sair, ele saiu do vestiário de tênis e começou a correr em volta dos campos do CT Joaquim Grava. Ali ele mostrou que ele queria a titularidade de volta e que ele precisava se dedicar 100% ao clube, à parte física e melhorar da parte psicológica, que tinha sido bem complicada a perda da avó. O Cássio também passava por alguns problemas, não sei se de bebida, de noite, e mais pra frente eu vou explicar que foi nesse ano que ele acabou conhecendo a esposa dele, a Jana. O Wilson acabou levando ele para a igreja e o Cássio mudou totalmente. Tenho certeza que isso foi fundamental e é fundamental na vida dele hoje, ser um jogador e uma pessoa evangélica junto com a sua família. Lembro que ele correu ali e tal, e quando esperando o Felipe demorava muito para sair, o Cássio continuava correndo sozinho. Passado alguns dias, chegou um dia que foi muito importante para mim, assim, que era aniversário de um dos filhos do Felipe, na casa dele. Eu estava lá, né, sou amigo do Felipe há mais de 20 anos, e daí anuncia, olha, o Cássio chegou, tal. Eu lembro que na minha, eu olhei na janela e vi ele chegando, né. Tava perto de conhecer um dos maiores ídolos, e ainda era 2017, né, ele não era tudo isso que a gente acabou vendo. Já tinha Libertadores, o título do Mundial, né, o título brasileiro de 2015, mas ainda vinham mais conquistas, mais lances e jogadas importantes. Ele entrou na casa, cumprimentou todo mundo, tal, brincou com meu filho, que ainda era bebê, né? Meu filho nasceu naquele ano. E depois de um tempo, eu cheguei perto dele e falei, Cássio, no ano passado eu te mandei uma mensagem no Instagram e queria te mostrar. Quando eu mandei a mensagem, ele não me respondeu. Muita gente manda mensagem pro Cássio, né? E o que eu tinha feito nessa mensagem? Tinha pego uma média de jogos que ele já tinha jogado pelo Corinthians, feito uma simulação
até os 38, 39, não lembro aqui. Procurei até essa mensagem, mas não achei. Falando que ele poderia se tornar um dos maiores jogadores da história do clube, com mais jogos. E fiz essa conta e falei, pô, cara, você tem que ficar no Corinthians e tal. Ele deu risada, me agradeceu muito pelo carinho e tal. E ele disse que tinha muito a conquistar ainda no Corinthians. Era fevereiro isso, né? E o Corinthians depois ganhou o Campeonato Paulista, ele sendo importantíssimo, ganhou o Brasileiro naquele mesmo ano. Eu encontrei ele várias vezes em eventos e jogos e sou um privilegiado. Sei que muitos que estão me assistindo gostariam de ter tido esse contato com o gigante. Eu recebo muitas mensagens e eu tive essa sorte de conviver ali com ele em vários momentos. E ele sempre foi muito carinhoso comigo, com a minha família. A minha ex-esposa acabou sendo amiga da esposa dele. E eu agradeço muito ter vivido tudo isso com o Cássio. O Felipe acabou saindo, mas eu ainda acabava frequentando alguns eventos e fiquei amigo de alguns dos jogadores. Nunca fui amigo do Cássio, mas fui próximo a ele. E através desses amigos eu quero contar uma historinha que, na minha opinião, e nada vai tirar isso da minha cabeça, não que mudou a idolatria do Cássio, mas o momento que começou a ser questionado, principalmente essa história de panela, que os mais experientes tinham uma panela no Corinthians. Cara, panela existe em tudo quanto é lugar, mas eu posso te garantir que o Cássio é líder de uma das panelas positivas do Corinthians. O Cássio é um baita líder. É um cara que, quando chega um jovem, é ele que liga. O jovem que sobe da base, é ele que recepciona. É ele que briga com a diretoria para os melhores conquistas do elenco, briga do elenco com diretoria, ele que representa o elenco. Foi ele que bateu na sala do Luxemburgo no ano passado, quando o Luxemburgo queria levar os jovens para a quarta rodada da Libertadores, e ele falou, não, nós vamos. Então esse é o Cássio líder. Mas em 2020, o Thiago Nunes era o técnico do Corinthians. E ele perde um jogo pro Palmeiras, o lance que o Fagner põe a mão. Tem gente que ainda fala que o Fagner pôs a mão de propósito. Cara, isso não existe. O Andrés dá uma entrevista falando que o Thiago Nunes só cairia se tivesse percebido que ele perdeu o elenco. No dia seguinte, sai em alguns lugares da imprensa que vai ter uma reunião com os jogadores. Naquele dia, ele cai, o Thiago Nunes, à noite. Tudo seria perfeito se realmente tivesse acontecido a reunião. Mas não teve reunião nenhuma. E isso foi para jogar os mais experientes para a torcida, como se eles fossem o paneleiro que vão derrubar outro treinador, no caso o Thiago Nunes. Thiago Nunes começou a cair quando ele cai na pré-Libertadores, no lance que o Pedrinho tenta dar uma bicicleta de fora da área. E ali muda o jeito de jogar dele. A partir daquele momento ele muda as convicções e de jogo a jogo ele vai caindo, porque é assim que futebol funciona, infelizmente, sempre sobra para os treinadores. A partir daquele momento a pressão é muito grande. No jogo seguinte, já com o Coelho, a torcida, parte da torcida, pega o Gil até pelo pescoço no aeroporto, e desde então todos os problemas do Corinthians são em cima dos jogadores mais experientes. Claro que eles têm grande responsabilidade, ganham mais, estão mais tempo no clube, mas acho que a pressão em alguns momentos foi desnecessária e descabida. Chega 2021 e a minha terceira etapa acompanhando o Cássio. A primeira como torcedor, a segunda como um cara próximo ali do elenco, convivendo em alguns momentos, jogos, treinos, como eu disse. E agora chega o momento que eu sou contratado pela Globo para ser o voz da torcida do Corinthians no GE. Nesse momento o Cássio não gostou, e comentou com alguns amigos em comum, pô, o Careca é mais um agora que vai criticar a gente. Não sei como ele lida com as críticas, em alguns momentos lidou bem, em alguns momentos não lidou, isso é particular de cada um. A gente acabou se afastando, ele me bloqueou do Instagram, eu não tenho nenhum... Cara, eu fiquei triste na época,
mas entendi ele, como ele também tem que entender que era uma nova profissão para mim. Ele tinha que me respeitar e eu tinha que respeitá-lo, é uma opção dele. Viver essa era Cássio no Corinthians, como torcedor, como um cara que acompanhava e depois como um quase jornalista, né, no GE, foi muito especial para mim. Eu não imaginava esse encerramento de carreira, estou muito triste. Tá sendo difícil explicar pro meu filho, que eu sempre bati na tecla do Cássio com ele e ele ama o Cássio. Eu imaginava o Cássio de amarelo, dando voltas na arena, dando tchau pro torcedor, feliz. Não imaginava ele em Cruzeiro, em Arábia, em lugar nenhum. Imaginava ele encerrando a carreira aqui no Corinthians. Mas infelizmente as coisas não são como a gente imagina. A diretoria antiga lá nesse episódio acho que tem culpa porque as coisas foram acontecendo nesses anos, a pressão. E acho que essa diretoria poderia ter tratado de uma outra forma o Cássio, o Carlos Miguel, uma passagem de bastão. Acontece isso muito na Europa. Jogadores, goleiros, né, que vão revezando, um joga as Copas, outro joga o Campeonato Brasileiro. Poderia ter feito um ajuste, o Cássio até como titular, mas o Carlos Miguel já jogando Sul-Americana. Isso tem que ser acima do treinador, tem que ser de cima, tem que ser diretor, presidente. Isso infelizmente não aconteceu. Claro que agora é mais fácil falar, não sei como que funciona o dia a dia. O 2024 o Cássio caiu de rendimento, não concordo que ele vem anos caindo, porque 2023 ele junto com o Romero é um dos responsáveis por Corinthians não cair. Junto com Romero, Roger Guedes e Murilo foram os melhores da temporada de 2023, mas ele infelizmente começa a cair de rendimento. Vai para o banco, dá aquele testemunho no vestiário, que vai estar junto, mas nesse meio tempo vem uma proposta do Cruzeiro. Dói muito ter que ver ele com a camisa de outro time daqui a alguns meses, voltando na arena contra o Corinthians. E doeu muito essa semana porque terça-feira eu peguei meu filho na escola e falei pra ele: filho, o Cássio vai sair do Corinthians. Ele ficou triste, eu também, obviamente. E quando eu tava indo pro jogo, eu falei: filho, papai tá indo pro jogo, tá? Obedece a vovó. Ele falou: papai, por que eu não vou no jogo hoje? Eu falei: filho, porque o jogo é mais tarde e tal, mas semana que vem eu te levo contra o América de Natal. Ele falou: o Cássio vai estar? Cara, é triste. Eu respondi pra ele que eu não sabia, mas sentia que não ia estar mais. O Cássio de novo teve o nome gritado contra o Argentino Júnior, acenou rapidamente. E agora, ontem saiu um vídeo, como eu disse, agora tá tendo a coletiva. E acho que poderia ter sido totalmente diferente. Como poderia ter sido muito bem aproveitada a imagem Cássio em todos esses anos. Uma vez saiu uma camisa linda do Cássio, venderam acho que só 100, 500, sei lá. Todo corintiano tinha que ter. Mas infelizmente trataram muito mal o ídolo Cássio. E não é tratar mal de várias outras coisas, de salário, crítica de torcedor, principalmente de rede social, porque o torcedor do estádio sempre apoiou muito o Cássio. Eu queria, nesse final do vídeo, agradecer por tudo. Por como você representou o Corinthians, como você respeitou o torcedor, por todas as conquistas, por todos os jogos. Você, infelizmente, não chegou no jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians, mas é o segundo. E você vai estar sempre na prateleira dos maiores. A prateleira que eu me escondi atrás dela, colocando você, Marcelinho e Sócrates juntos
para não falar quem era o maior. Mas Sócrates eu só ouvi falar, respeito demais, estou com a camisa dele. Marcelinho acompanhei, craque, jogava muito. Mas você, Cássio, eu acompanhei como torcedor, como amigo e como um cara cobrindo o Corinthians no maior canhão que é o Globo, a Globo, Globo.com. Então hoje você é o maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião, e é muito particular de cada um. Obrigado por tudo, gigante. Obrigado pelos títulos, por representar o Coringão e por ser sempre você, tímido, mas Coringão até o final, quando você entrava para defender o Corinthians, tanto no CT, nos treinos, nas viagens, como nos jogos. Obrigado por tudo, gigante. Até mais. Eu sei que você vai voltar um dia para fazer talvez o jogo de despedida que era para ter sido nesse final de semana, mas acho que um dia você volta, quem sabe, para jogar um paulista e fazer uns jogos e ser idolatrado. Vou torcer muito por isso. Entendo a sua parte psicológica, de não estar conseguindo mais, e vou usar uma frase que um seguidor me mandou. Quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar nenhum. Que você seja forte, tenha muito sucesso, que tenha muita saúde para cuidar da sua família linda, e esse sucesso menos contra nós. Obrigado, gigante. Você é o maior de todos. Um abraço. Vai, Corinthians.